Mas, meu amigo Marcos André, o Neymar, ele pede para ele ser criticado. Ele pede, pô. Porque, vamos lá, ontem, não tem como defender o Neymar, pô. Não tem como defender o Neymar. Até aqueles... vocês sabem, né? Ele até me mandou mensagem recente, eu até, tento acompanhar, ver o quanto ele tá se esforçando mesmo, ou não. Mas, cara, eu não posso deixar de falar o que eu penso aqui. Não posso. E se eu critiquei o Vinícius Júnior recentemente, porque ele sai do Barcelona e Real Madrid, né? Real Madrid e Barcelona, e vai direto pro vestiário puto que foi substituído, eu tenho que criticar o que o Neymar fez ontem, gente. O que o Neymar fez ontem é colocar a vaidade dele, o ego dele acima do Santos, acima dos companheiros dele, pô. Aqueles companheiros do Neymar, os caras idolatram o Neymar. É visível que os caras idolatram o Neymar. Muitas vezes os rivais idolatram o Neymar. Pô, aí o cara é substituído. Ele já estava cansado e era visível que ele já estava cansado, porque ele fez até um bom primeiro tempo. No segundo, caiu de rendimento, principalmente físico, o Neymar. E aos 39 minutos, porra, ele é substituído, com o jogo já 3-0. Pra que numa situação como essa o Neymar vai reclamar disso aí, fica puto e ainda vai direto pro vestiário? Porra, sai na boa, porque quando ele vai direto pro vestiário, aí é o que a gente fala. Quando o Neymar sai direto pro vestiário, ele deixa claro que ele não tá ligando para a situação do Santos, que ele não tá ligando para essa briga contra o rebaixamento, que ele não tá ligando para dar apoio pros companheiros dele, que na maioria das vezes dão apoio ao Neymar, e que ele tá se colocando acima do Santos, pô. Então, a ida direta pro vestiário, para mim, é o grande pecado. Reclamar, sair puto, eu já acharia errado, mas não criticaria. O jogador tem direito de sair puto. Agora, sair direto pro vestiário, o Neymar pediu, Vamp. Aí ele pede para ser criticado por botar vaidade e ego acima de companheirismo e do Santos Futebol Clube, Vamp. Ontem a gente estava aqui fazendo canelada, né? E ao mesmo tempo também dando uma olhada no jogo do primeiro tempo do Santos com o Flamengo com o Santos. O Santos estava mantendo um jogo até assim, não estava jogando mal e tal, até saiu o gol, aí desequilibra. O Neymar, ele nitidamente estava irritado com alguns companheiros. O Zé Ivaldo foi um deles, reclamando a todo tempo dos seus companheiros. Aí no intervalo ele deu uma entrevista falando mal da arbitragem, né, dos próprios jogadores que tinham que procurar ele mais. O Flamengo é a melhor equipe do Brasil, isso aí é as palavras dele, né? Ele falando. O árbitro tinha que dar no cartão numa jogada que ele faz individual. Se eu não me engano é o Gal, não sei quem que para ele. Eu até falei pro Bruno no programa, se eu sou árbitro, eu paro o jogo e dou amarelo para ele. Sim. Com aquilo que ele fez. O árbitro deixou rolar, por sinal o árbitro é irmão do Wilton também, né? É árbitro FIFA. E muito irritado, falou aquilo chega no ouvido do árbitro, no intervalo, certeza. A gente, quanto atleta, a gente vai no intervalo, dá uma bisonhada no celular, ainda mais agora com essa modernidade toda. Quando é substituído ali, o Flamengo já está praticamente com a partida liquidada, como liquidou. Tudo bem, o Santos fez 2 gols, que nem esperava. O Neymar sai, logo eu, tirar eu, tal, teve as vaias, não sei o quê. Não é jogo de seleção, é jogo de clubes. As torcidas adversárias vai pegar no pé de qualquer atleta da outra agremiação, principalmente se for o melhor. E aí sai dali, agora eu não vi esse lance que você está falando, que ele foi eu vi que ele foi no banco, alguém o abraçou e tal, mas não vi que antes de terminar o jogo ele desceu pro vestiário. Isso eu não vi, tô vendo agora você falando aqui que ele desceu, mas eu me preocupei mais com a atitude de dentro de campo com seus companheiros. Abrindo o braço, indo em direção a atletas, questionando, né? O Vinícius, Zé Ivaldo, uma galera. Isso
dentro do grupo não fica bem, não. Não fica bem a situação que o Santos está, e principalmente o Neymar se estivesse resolvendo. Coisa que não está, a gente sabe da grandeza dele pro futebol, mas dentro do Santos não está resolvendo. E jogadores têm contrato, são pais de família, e tem jogadores ali que são unidos. Isso não pega bem. Uma coisa, alguém é admirado. Tô falando, trabalhando no dia a dia, pensa que não tem as panelas? Tem as panelas. O jogador aí, porra, o cara nem joga, aparece só em helicóptero, King League, não sei o quê, não sei o quê. Os caras são boleiros, os caras falam. E para mandar uma galera embora tem que pagar o contrato, viu? Isso é um contrato de 2, 3 anos. Tem essa panela, tá pensando que todo mundo vai baixar a cabeça. Ali tem um monte de cara que é pai de família, uns são mais amigos do outro do que o outro. E daqui a pouco essa conta chega. Como já tá chegando. Tá chegando. Ele irritado, muito irritado com a arbitragem de todos os jogos. E o cara que tá jogando contra ele, tipo, o cara é da outra agremiação. Aí veio dar uma beliscada. Ontem o Saúl deu 2 chegadas nele, nem olhou pra cara dele. Nem olhou pra cara dele. O Pulgar deu 2 nele. Também, Pulgar. Aquele jogo que fez em Santos, todo mundo amando, tirando o chapéu, tapete vermelho pro Neymar, não aconteceu isso ontem no Maracanã, não. Agora, ô Vamp, uma pergunta que eu queria te fazer, eu vou perguntar pro Bruno também. Agora, só pra concluir, ó, Chico, ó, isso que ele tá fazendo com os companheiros, eu tô falando aqui, ó, é um plantel de 35 jogadores, não vai achando que todo mundo é panela e ama o Neymar, não, por mais que seja gente boa. Essas coisas, quando ficam as claras, jogadores de outras agremiações ficam putos. Nós aqui ficamos putos. Imagina do grupo que você trabalha. Ô, Vamp, uma coisa que eu queria perguntar pra você, antes da gente mostrar o que ele falou do árbitro, números dele no jogo, eu queria muito mergulhar nessa situação que você sempre foi um cara muito de grupo, né? E você diz, tem jogador que fica puto. Tá muito claro que o Neymar, ele tá meio destemperado, pô. O Neymar, ele vai pra dentro dos árbitros de uma forma exagerada. O Neymar, porra, o que ele fez ontem depois do gol lá do Bruno Henrique, claro, foi um erro ridículo. Mas que ele vai reclamando com o companheiro, brigando. O que eu te pergunto, Vamp, você acha então, você já falou, que isso pode ferrar o clima do grupo? Que tem jogador que vai ficar puto, inclusive o treinador pode ficar puto. Agora, por que será que o Neymar tá nesse destempero todo, Vamp? Será que é porque ele percebeu que tá difícil ir para a seleção brasileira e que ele pode até ser rebaixado? Por quê? Porque o Neymar voltou pro Brasil para quê? Para ser ídolo de novo, né? Ser bajulado de novo e para voltar para a seleção brasileira. Esse destempero pode ser porque ele tá vendo que ele não vai voltar para a seleção com o Ancelotti se ele não entregar muito, e também pela possibilidade de ser rebaixado pelo Santos, porque ele tá destemperado. O Neymar tá brigando muito, tá reclamando muito. O que você acha que tá acontecendo? Ou não? Ou é porque ele se acha acima do bem e do mal no futebol brasileiro? E pode reclamar de quem ele quiser, quando ele quiser? Ó, no mundo hoje, segundo o censo, fala que tem 8 bilhões e meio de habitantes. O mundo. Ninguém tem as digitais iguais. Ninguém, né? Não se provou ainda digitais iguais. Alguns atletas, por exemplo, assim, você vai pegar o Soares. Ele vem pro Grêmio e o Grêmio voltando da segunda divisão. Faz o Campeonato Brasileiro impecável, termina em segundo. Ele ganha até prêmios individuais, bola de prata, bola de ouro, esse negócio todo aí, os prêmios individuais quando chega em dezembro. É repatriado o Felipe Coutinho, tá no Vasco. O Hulk, tá no Atlético Mineiro, vem mais jovem, o Neymar veio. Ninguém é igual. Não tem que falar que o Neymar tem que ser igual ao Soares, que tem que ser igual ao Coutinho, que tem que ser igual ao Hulk. Né? Sabe para onde está voltando. Uma coisa que acontece muito com jogadores que ficam mais velhos. A vida é uma decadência, se nasce para morrer. Não vai ter mais aquela arrancada de levar 3, 4, porra. Nem para ele, nem pro Hulk, sim, nem pro Soares. E aí você tem tudo na cabeça. Eu tenho tudo aqui na minha cabeça. E quando eu digo, o passe tem que ser assim, eu tinha que entrar assim. Mas como é que vai fazer? Olha esse corpo esbéltico. Como é que eu vou? Isso aí.
Né? Então, isso irrita, Bruno. Você pega a bola, não tem mais aquela arrancada de levar 3, 4 com facilidade. Pode ver que tirando o Coutinho, que é mais tranquilo, quem mais enche a paciência da arbitragem são 2 jogadores que faziam uma diferença muito. O Hulk não para de encher o saco. E já tem 41, né? 41 anos. Por aí, né? Eu não digo os goleiros ficam lá. O Fábio tem 40 e pouco, tá lá no fundo. Mas não vai conseguir fazer mais aquilo que fazia. Ou ter ao seu lado jogadores que você tinha como Iniesta, como Xavi, jogou no Paris Saint-Germain com jogadores ali de meio campo diferente. Está no Santos que acabou de voltar da 2ª divisão para a 1ª. E tem outra coisa, eu não jogo direto. Eu me machuco direto. Estou sempre machucado, voltando. E aí não sou mais o mesmo. Olha o time na zona de rebaixamento. Vai pegar a torcida adversária. Ei, Neymar, vai chupar caju. Aqui não, voltou pro Santos para a Série B. Papapá. E aí, os programas de debate. Por mais que você tenha não sei quantos bilhões na conta, ninguém quer ficar escutando as pessoas falando, sendo críticas. Sim. Crítica atrás de crítica. Não tem elogios. Para ele não tem elogio nenhum. Eu acho que o que o Vampeta está falando é perfeito. Eu ia falar coisas nesse ponto e eu acho que tem uma coisa só para acrescentar. Ele não me parece, claro, eu não conheço ele, eu não sou psicólogo, não tem nada disso, mas ele não está feliz. Assim, me dá a impressão que ele está jogando assim mais para mostrar, para os outros, vocês ficam me batendo? Eu vou dar a volta por cima. Me dá a impressão que o Neymar é um cara que, se eventualmente for para uma Copa, ganhar uma Copa, ele vai estar mais assim, com vontade de xingar quem bateu nele do que assim, feliz porque ganhou. E até já falei aqui, eu acho que ele, em muitos momentos, ele apanhou mais do que deveria. Tô falando de crítica, não no campo. No campo até também, em alguns momentos. Ele tem momentos que ele erra, que ele é criticado, mas eu acho que houve, sim, durante a carreira dele, muito exagero nas pancadas que ele tomou de imprensa, de torcida, de torcida nem tanto, acho que até mais da imprensa. Eu acho que aconteceram, sim, exageros, e ele tem uma mágoa ali. Ele tem uma mágoa. E o resto é o que o Vamp falou com todo o conhecimento de jogador. Você vê nitidamente, por exemplo, assim, o Santos está atacando. Aí, vamos supor que o Guilherme, o Roleze, o Barreal, o Tiquinho Soares, tenta fazer uma opção de alguma coisa. Sim. E não dá bola nele, passa ele gesticulando. Sim, ele fica irritado. Pode ver irritado. A entrevista quando ele dá tem que me procurar mais. Porque o Flamengo é muito forte, se não me procurar, tipo assim, não vai ganhar. Ele falou que só dá pra fazer gol se jogar em mim. Ele falou isso. Então você vê que isso aí é de cara que tá irritado. Ele tá irritado, ele não tá assim, ele volta, então, o cara vai curtir, tá voltando pra... Ele não tá feliz. E acho que é muito porque ele, como o Vamp falou, o corpo já não responde, e depois da lesão de joelho acho que fica pior, aí o cara se irrita porque, não, eu posso fazer isso, eu já fiz isso, mas agora não pode mais. Uma coisa que tem também muito no plantel de 35, parece que todo mundo é amigo. Por exemplo, assim, eu vivi isso, o time do Corinthians que eu joguei, aquele time que ganhamos quase tudo. Tu acha que todo mundo era feliz com o Edilson e Marcelinho? Eu que vim intervir para deixar tudo de boa, calma aí e tal. Com os outros, tem jogador que é tudo puto com eles, dentro do plantel mesmo. Tinha jogador que falava pro outro time assim, senta o pau nele. Cada companheiro que treinava, sim, agora é o momento de dar. Como eu já escutei, a gente jogando contra o Palmeiras, o cara falou, Vamp, pega o Paulo Nunes que a gente não aguenta mais. Dá no meio. Fui jogar com o Edilson no Vitória. Tinha eu pra contornar, eu e o finado Kleber Santana, que Deus o tenha. Porque os demais jogadores eram puto com o Edilson, que o Edilson chegava naquela marra, não cumprimentava ninguém e tal. Isso que eu tô falando. Isso que o Neymar faz no campo, esse gesto indo atravessando, pode ter certeza que hoje os jogadores comentam dentro da concentração. O grupo não fica, normalmente, 30 cada sentado. Tem um grupo que senta lá, tem outro que fica lá no canto, outro no campo, depois é um em todo mundo. E isso não pega bem. E quanto mais dinheiro você tem em fama, e às vezes os caras que são ruins, que tem mais raiva, e faz essas panelas. E até nessa questão do comportamento com os atletas, o Vamp fala com a experiência de quem conviveu em grupo, coisa que a gente não teve assim como atleta, né, como jogador, a gente convive em outros tipos de grupo, mas aí são seres humanos convivendo. E aí seria até melhor ele ajudar os caras que têm limitações, eles estão jogando num time que está brigando para não cair, do que derrubar os caras, assim, no moral, no psicológico. Chama o cara, levanta, incentiva. Outra coisa, se tivesse resolvendo... Sim. Já era difícil os caras engolir por causa da GG. Só que não tá resolvendo.
Porra, o cara não resolve, quer dar duro em nós tudo. Ele deu uma bronca ontem no Zé Ivaldo. Atravessou o campo foi duas vezes. Pô, assim, o Zé Ivaldo... Foi depois do gol. Foi depois do gol que eu falei, Bruno. Que o Zé Ivaldo, claro, ele tem limitação. O Zé Ivaldo podia dar duas... Ou ele fica quieto, mas ele podia dar duas respostas se fosse responder, até no particular. Ou xingar e devolver, ó, pô, você não tem que falar assim comigo. Ou, cara, se o cara quisesse tirar um sarro, ele fala que o Vamp falou aqui, cara... Eu não sou o Piquet que você já jogou, cara. Se eu fosse o Piquet, eu estaria no Barcelona. Eu não estaria, com todo respeito ao Santos, que é um time gigante, mas tá brigando para não cair. Eu não estaria aqui brigando para não cair no Brasileiro. Eu estaria jogando no Barcelona, no Real Madrid. Então, cara, me ajuda. No lugar de me derrubar mais, me ajuda. Você jogou com os caras top. Eu não sou agora. Acho que o Neymar não tá conseguindo encarar a realidade atual. Sim, ele tá num time que briga. O Guilherme não é o Suárez, o Guilherme não é o Messi, o João Schmidt não é o Busquets. É outra realidade. Mas quando você vem assim no contrato, você sabendo pra onde ir. Então é o seguinte, outros jogadores, vamos supor, esses atletas que estão no Santos não jogaram só no Santos, jogaram em outros clubes, tem amigos. No futebol faz amigo pra caramba. Quer apostar que alguém que jogou no Cruzeiro, ou sei lá, onde Zé Ivaldo jogou, que ele tem amizade, e aí? Tá tomando dura do Neymar, hein? Tem a gozação também entre nós boleiros. Neymar atravessou o campo pra te dar dura. Porra, o Neymar não tá resolvendo e vocês estão tomando dura. Tem a coração de pegar o telefone e ligar um pro outro. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que o Neymar tá estressado. Eu acho. Ele aparenta, ele passa uma impressão de que ele não liga, mas não tem como não ligar. É muita repercussão. E aí ele perdeu a linha algumas vezes, né? A gente tem até a declaração do Neymar, né? Depois, no intervalo, reclamando do árbitro, que ele diz que o árbitro é muito ruim e ainda arrogante, né? Ele criticou muito a arbitragem. Depois ele diz que tem que procurar mais o Neymar, senão o gol não ia sair. Ele diz, o árbitro é muito ruim e além de ruim é arrogante. Com todo respeito, quando vamos ao vestiário, falam que o capitão é o único que pode falar com o árbitro. Aí você vai falar com ele e ele te dá as costas e sai correndo. Você vai falar com ele e ele te ameaça. Eu tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou, se você chegar perto de mim, te dou amarelo. Perguntei, não posso falar com você? E aí o Neymar levou aí o cartão amarelo depois de ter feito uma outra reclamação muito assintosa, quando ele levou uma trombada do Pulgar, que qualquer jogador ali teria levado amarelo, e o Neymar não levou por ser o Neymar, né? Então, um Neymar que se complica, e ele até disse, né? Uma outra declaração do Neymar que chamou muita atenção, foi que ele disse que se não jogasse nele, não ia sair gol. E aí, quando ele saiu, saíram 2 gols. Agora, o Santos, tá? Ele se pronunciou a favor do Neymar. Tu vê, né? O peso. O Santos tendo que se preocupar com o rebaixamento, afundado na zona do rebaixamento. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Santos, ele disse o seguinte, abre aspas para o Alexandre Matos. Neymar não jogou na quinta contra o Palmeiras, porque não deveria ter jogado. Ele queria ter jogado contra o Fortaleza. Se joga quinta, o risco era maior. Neymar está mais do que comprometido. Está lá no vestiário todo chateado. Está dando a vida. O problema não é financeiro ou projeto que falte para ele. Neymar está no Santos porque ele quer. O jogo contra o Fortaleza foi dito na minha frente pelo staff e pelos médicos que ele não poderia jogar. Já pode tirar, né? Eu já li tudo aí que o Alexandre Matos falou. Agora, me surpreende também essa situação, né, o Marcos André? Do Santos também ficar só defendendo. Fica feio, pô. Não fala nada. Porque mostra muitas vezes que o Santos não pode cobrar do Neymar. Porque você só defendeu o Neymar depois do que aconteceu ontem, saiu reclamando, foi direto pro vestiário, reclamou pra caramba, desmoralizando ali companheiros dentro de campo,
E o Santos, nessa situação que ele está preferindo falar que o Neymar está certo ou está errado, o Santos tem 33 pontos, 2 a menos que o Vitória e segue na zona do rebaixamento. E pior, hein? A 1 ponto do Juventude, que também está se aproximando. Ou seja, a briga vai ser surreal, Bruno, e o clube só defendendo o Neymar. Pô, aí eu já acho que fica meio constrangedor, Bruno Prado. Mas não tem jeito, é melhor do que brigar com ele publicamente. Agora tem que estar todo mundo junto. E ele, inclusive, aí entra no que a gente estava falando, ele tem que estar junto com os caras, ele não tem que cobrar os caras tão abertamente no campo, porque o Vamp explicou perfeitamente, né? Fica feio, né? O cara tem família, tem amigos, tem... Então, esse de estar tudo junto, ele também tem que colaborar. Você conversa, se ele achar que tem que ter uma conversa mais forte com um companheiro, fazer isso fechado, no vestiário, no CT, não no jogo, porque isso também acaba atrapalhando o ambiente, né? Acaba atrapalhando todo o clima no clube, os companheiros vão ficar bravos e, como o Vamp falou, o comentário do Vamp foi sensacional. Ele também não está conseguindo resolver. Então, que se o cara resolve, fala, o cara tá chato, tá reclamando toda hora, tá expondo, mas chega nele, ele faz 2 gols e resolve o jogo. E isso não está acontecendo, porque o corpo não permite mais. E também o Neymar está com essa dificuldade de talvez entender o que eu posso fazer atualmente com a minha idade, com o meu histórico de lesões, com o meu corpo, é um outro tipo de coisa. O que eu fazia há, sei lá, 5, 6 anos, não vou nem voltar muito tempo, não dá mais. Eu vou ter que fazer de outra maneira. Os meus companheiros aqui, eles não são do nível dos caras que eu já joguei junto. Eu vou ter que, tenho que ajudar os caras. Se você chegar do jeito que ele chegou, publicamente, ele vai... tem cara que até reage bem quando toma umas pancadas, assim, pancada de reclamação. Mas tem cara que afunda e fica ruim publicamente, né? Então, tem que estar todo mundo junto, que a realidade do Santos é essa. E aí, falando a longo prazo, mesmo independente do Neymar estar aqui ou não no próximo ano, que eu não sei se ele vai estar, né? O contrato acaba no fim do ano. O Santos, eu falei outro dia aqui e acho que vale repetir hoje. Para o longo prazo, médio e longo prazo, eu não vejo muita saída, não. Eu acho que o Santos está caminhando para o que foi Cruzeiro, Botafogo. Não tem saída, vamos tentar mudar, virar uma SAF, que não é garantia, né? Isso é bom deixar claro, não é que vai mudar o mundo, vai virar mágica. Mas eu não vejo como o Santos vai sair dessa situação sozinho, com as próprias pernas. O Santos não tem o poder de arrecadação que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, até Corinthians e São Paulo, esses ainda têm alguma esperança no fundo do poço porque arrecadam muito. O Santos não arrecada o que eles arrecadam. O Neymar era uma esperança de aumentar a arrecadação, pode até ter aumentado, mas é uma coisa de curto prazo. Ele não vai jogar mais 5, 6, 7 anos. Eu acho que ele vai jogar talvez mais 1 ou 2, se ficar no Santos, né? Então, o Santos eu não vejo muito caminho, não. Com as próprias pernas, eu não acredito que vá sair do buraco, não. E a Lívia Asmar, né, minha esposa, que acompanha muito futebol, sempre aqui comigo também, ela mandou uma coisa que pode ser realmente, o Marcos André, eu acho, aparenta, né, a Lívia trouxe essa palavra e pode ser a palavra certa. Eu acho que o Neymar, ele tá frustrado, sabia? Eu acho que ele tá frustrado. Porque eu acho que ele acreditou que ele pudesse voltar pro Brasil, sendo o cara, sendo decisivo, voltando para a seleção brasileira. E a primeira porrada, na minha opinião, o Ancelotti. Porque se fosse qualquer treinador brasileiro, levaria o Neymar para a seleção do jeito que fosse. Porque treinador brasileiro tem medo do Neymar. Treinador brasileiro vai levar o Neymar. Ah, não. Pressão popular. Com a chegada do Ancelotti, ele perde essa garantia que ele vai para a Copa do Mundo. Então, acho que ali é a primeira porrada. E depois, o Vamp, toda essa situação. Ele não consegue ter sequência, ele não consegue ser decisivo no futebol brasileiro. Ou seja, é um cara que já foi um dos maiores craques do mundo, não conseguindo decidir mais no futebol brasileiro. Eu acho que a Lívia tem razão. Eu acho que tem um pouco de frustração. E outra, com toda essa frustração, acaba que ele nem consegue se dedicar tudo o que ele poderia, porque aí você começa a buscar alguns escapes, né? Aí a resenha com os amigos, aí tem várias coisas que eu não preciso ficar falando aqui porque a galera sabe.
Mas você acha que ele pode estar frustrado, Vamp? O que eu vejo é o seguinte, né? Eu acabei de falar aqui no programa que nem no mundo, tantos bilhões de habitantes, ninguém tem as digitais iguais, né? Então, vamos lá. Jogadores que tem... Neymar tem 33, né, Bruno? Vai fazer 34, né? Ele é de 92, isso, tem 33. 34. Aí você vai pegar aqui jogadores mais velhos. Por isso que eu falo. Muita gente fala assim, o Neymar tem que ter a conduta do Messi, do Cristiano Ronaldo, de outros... E quem falou que o cara quer ser igual? A gente fica falando isso. Quem falou que ele quer ser igual? Quem sentou para dizer? Porque você tem que ser bom exemplo, tem que seguir os passos do Cristiano Ronaldo, do Messi. Quem quer ser isso? Agora a parte de campo. Se acompanha o futebol e tem grandes amigos, tá vendo um Cristiano Ronaldo jogar na Liga Saudita e na sua seleção, não se lesionando, buscando aí 1000 gols e conquistas lá no mundo árabe, que ele ainda não ganhou. O seu Messi, a cada rodada, fazendo gol lá na terra do Tio Sam, dando assistência. Eu acho que esse final de semana agora, o Messi foi o atleta que mais deu assistência na história do futebol mundial. Né? Aí você vê jogadores, por exemplo, Lewandowski, que vai ver melhor do mundo. E aí eu vou dando alguns exemplos assim, mas a nível de futebol mundial, porque ele é um jogador internacional, o mundo todo o conhece. Aí você vê Lewandowski, capitão da seleção da Polônia, ali liderando o Barcelona e tal, foi 2 vezes o melhor do mundo. Você vê o próprio Hulk. O Hulk só é chato com a arbitragem, mas lidera o Atlético Mineiro. Agora que ele está tendo menos jogos, né? Completou 41 anos, o Neymar é 8 de janeiro, mais novo do que o Hulk, tem 33. Quem mais aí no mundo que já é mais veterano? O Modric. Sai do Real Madrid, tá ali no Milan. O Milan ali, ó, melhorou bastante com a chegada do Modric, não joga todos os jogos, mas é mais veterano. Harry Kane tem 30 anos. Tem, acho que um pouquinho mais, 31, 32. 32 ali, jogando inteiro na seleção, jogando pra caramba no Bayern e liderando a seleção da Inglaterra para uma Copa do Mundo. Van Dijk, zagueiro. Então, quer dizer, o Neymar é desse patamar aí pra cima. E não consegue jogar no Santos. Muitas lesões, não consegue ser esse líder de botar faixa, pegar a bola debaixo do braço. Primeiro que um monte de lesões. E eu não sei se acompanha, porque tem muito jogador que fala que não vê partida de futebol, não gosta de ver programas esportivos, mas vive disso e ganha dinheiro com isso. E muitos sabem, porque os amigos chegam e falam também. Se você não assiste, sempre vai ter alguém aqui no seu ouvido. Você viu lá o que o Pilhado falou de você? Você falou que já recebeu o telefonema dele? Né? Chega. Então, de repente, pode ser essa frustração de não estar jogando futebol melhor, sendo convocado. O Messi, já veterano, vai para a seleção da Argentina, campeão do mundo, comanda ainda. Né? E outros atletas aí que a gente pega aí dentro da América do Sul, por exemplo, o James Rodrigues, tem uma popularidade muito grande no seu país, com a torcida e com sua seleção. Nos clubes já não vai tão bem. Então isso tudo pode incomodar, porque independente do dinheiro que você tenha, a fortuna que você tenha, você é de carne e osso. Ninguém aqui é o Rei Midas. Aonde você toca, vira ouro. Se você for comer um bife e tocar, vai virar ouro. Por isso que eu falo, é de carne e osso e se incomoda. Ele vai se incomodar. As coisas não chegam. Por mais que você tenha a fortuna que você tem aí de bilhões, é de carne e osso e ninguém leva toda a fortuna pro reino do céu. Ninguém vai ser o homem mais rico do cemitério. Se incomoda, tem sentimentos e frustrações e alegrias como todo mundo. Pode ficar assim. Isso pode incomodar bastante muito. Eu acho que a Lilian usou a palavra certa aí. Frustração. Eu acho mesmo. Acho que pode estar mexendo com ele. É uma situação que o Neymar está aí rendendo muito menos do que ele e todo mundo esperava e fora da seleção. Eu acho que o que joga muito para baixo para ele é o fora da seleção. Porque se fosse qualquer outro treinador, eu repito, qualquer outro treinador brasileiro, tá? Brasileiro, o Neymar estaria na seleção. Estaria. Só que chega o Ancelotti deixa claro que fora de forma ele não vai, né, ser convocado
E eu acho que isso pesou muito aí para esse momento meio frustrante do Neymar.